Fala galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Wallace, estou aqui hoje para gravar um vídeo aí para uma ideia de canal que eu tive, esclarecendo alguns assuntos no qual é de meu interesse, são assuntos que afetam a mim, são assuntos que não afetam diretamente a mim, mas afetam pessoas ao meu redor, e assuntos diversos, que são animadores e às vezes são meio tristes, mas que eu gostaria de reportar pra galera aí. E simplesmente pra mim ter mais confiança no processo de falar. Eu sou um cidadão brasileiro que adquiriu a cidadania americana e tive um longo processo que vou fazer um vídeo futuramente explicando como esse processo funciona, quais foram as etapas que eu tomei. E hoje sou considerado uma pessoa com dupla nacionalidade. Porque, entre aspas, porque apesar de eu ter adquirido a minha naturalização americana, eu perdi a cidadania brasileira. Porém, eu posso continuar exercendo toda a função de cidadão brasileiro, só que ainda está em debate na Câmara se eles vão aprovar ou não quando a pessoa tira de livre e espontânea vontade a sua naturalização. Mas isso aí é história futura que a gente pode estar conversando aí também. O motivo pelo qual resolvi gravar esse primeiro vídeo é porque tem muitas pessoas aí falando a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos e me perguntando se a política do novo presidente me afeta diretamente e quem está afetando e o que são cada um desses processos aí que está rolando aí, por que ele está assinando tantas coisas, o país está em guerra, o país está em decadência, o que está acontecendo? Me explica aí. Então eu vou tentar ir da forma mais prática possível, com o meu entendimento do que eu aprendi, do processo em que eu passei, explicar para vocês de maneira bem mais simplificada. O vídeo provavelmente vai ficar longo, porque a gente vai começar aí em novembro e vai dar uma pincelada aí na história do país e até chegar no presente momento que a gente está gravando esse vídeo aí, ok? Então, como que funciona esse processo aí? Tá, todos nós sabemos, não é novidade para ninguém que as eleições americanas aconteceram agora em novembro de 2024. E aí tava aí num debate muito grande entre quem seria o presidente. Seria Kamala Harris ou seria Donald Trump? O país passou por um processo aí muito grande, ainda tem passado sobre um momento histórico em que racismo, misoginia, homofobia, tudo isso aí era grande no passado e se tornou ainda maior conforme um dos candidatos que estava concorrendo ao cargo de presidência, tá? Não é novidade para ninguém, a gente já tem visto isso aí, e isso aí acontece no mundo todo. Sim, isso acontece no mundo todo. E aí eles foram lá para as eleições. Como é que funciona aí o processo das eleições? Aqui nos Estados Unidos existem dois processos para a presidência, para eleições federais. Eleições aqui acontecem todo ano. Cada estado tem as eleições. Você vota em eleições locais e eleições gerais. Às vezes você tem dois turnos. No caso da presidência, que eu vou explicar, não vou entrar em detalhes em outras eleições, mas no caso das eleições presidenciais funciona da seguinte forma. Os partidos, que são os democratas e republicanos, eles vão ter um grupo de pessoas ali que vão se candidatar para o cargo de presidência. E aí, dentro do partido, eles vão criar um endossamento, né? Vão ali apontar as pessoas mais capacitadas para poder fazer parte do processo eleitoral, para concorrer ao cargo naquele momento. Então aí você vai, eles apontam as pessoas e eles lançam as propostas deles, o que eles têm, quais medidas que eles verificaram, baseado na Constituição, que podem ser reforçadas, podem ser alteradas dentro do país, e aí eles lançam essa proposta. Geralmente eles vão estar aí antenado naquilo que
que recentemente ocorreu, né? Para poder lançar a campanha deles. E aí eles escolhem essas pessoas e aí vão para as eleições primárias. Essas eleições primárias geralmente tem aí, toma rumo no meio do mês, mais ou menos assim. E aí você vai, você recebe aqui que chamam de ballot. Vou mostrar para vocês. As eleições aqui elas se tomam por correio, no estado onde eu moro. Então quando você vai votar, você recebe esse ballotzinho aqui, ó. Deixa eu só tampar uma paradinha aqui. Não quero minha informação voando pela internet. Você recebe esse ballotzinho aqui, ó, na internet. E aí ele chega por correio no seu nome. E aí aqui dentro você tem os candidatos que estão concorrendo para as eleições naquele momento. Você vai ter ali dentro daquele, cada um você vai fazer as marcações e as propostas, e aí vão ter uma explicação dependendo do tipo de eleição que passa, que vai se acontecer. E aí, nas eleições primárias, eles vão pegar os candidatos dos partidos, no caso são mais partidos, né? Tem o Republicano, o Democrata e o Partido Verde, vamos para aí, Partido Verde, que você escolhe aí entre eles a pessoa que você quer se candidatar. Caso você não vá de acordo com nenhuma das pessoas que está ali, você pode colocar um nome aleatório na sua cédula eleitoral ali, você pode escrever o nome da pessoa que você acha que seria a melhor opção pro cargo. E aí, o que acontece? Que eles votam contado, ele vai para um colégio eleitoral, eles verificam o voto, verificam a sua assinatura. Não é todo mundo que vota por correio, tem lugares que você precisa ir pessoalmente no lugar para votar. E aí eles vão verificam o seu título, né? Vou botar aí, traduzir para a linguagem brasileira. Eles vão verificar o seu título eleitoral, seu nome, tudo, suas informações. E aí você vai votar. Você vai entrar numa cabine, você vai escrever ali, você vai marcar e vai votar. E aí assim o seu voto para as eleições primárias foram computados. E aí você vai ter os resultados e vai ter a contagem dos votos. E então eles vão lançar a pessoa que teve mais votos daquele partido para aquele cargo. Aí passou esse processo, o presidente, o candidato que mais teve voto, ele vai começar a fazer as campanhas dele, né? Isso mesmo, as campanhas eleitorais ele já faz antes. Eles viajam para certos estados estratégicos para poder ganhar eleitores. Então, assim, o que acontece? Existem alguns estados aqui que são estados que eles chamam de estados swingers. São os estados mais importantes. Eu acho que é o estado do Michigan e o estado do Arizona. Com certeza ali, os dois estão bem ali na divisa, né? Porque Michigan fica ali logo acima de Indiana, basicamente, acho que é. Fica ali Michigan, Indiana, tá ali entre Indiana e Ohio para cima. E o Arizona tá bem ali embaixo, ali perto ali na fronteira ali com Utah e o Novo México ali, tá ali naquele na meiuca ali, naquele espaço. Então são dois estados que eu tenho certeza assim que eles são estados swingers, que assim, eles tanto optam para democratas quanto para republicanos. Então esses dois estados são onde as campanhas dos candidatos são mais focadas, porque ali é onde eles garantem. Os outros estados, não que não tenham importância, tem toda a importância na contagem de votos das eleições, mas eles são estados já estabelecidos. São estados, por exemplo, o estado de Washington, já é esperado que o estado de Washington volte para democratas. Então, assim, são considerados estados azuis. O estado do Texas, já ali, sem pensar duas vezes, já são considerados republicanos. Então, você vai ver ali na contagem dos mapas, a maioria da população ele vai ter ali o estado vermelho. Então, por isso que tem aí, quando você olha o mapa das eleições americanas, você vai ver ali a coloração em vermelho e azul. Isso significa que o estado teve mais votos no colégio eleitoral para os democratas e os outros estados vão ser aí mais por republicano. Existem outras normas de como funciona o voto, como a pessoa elege, como a pessoa escolhe o voto,
que é basicamente você tem estados que determina qual partido você precisa se afiliar em ordem de votar. Você pode não concordar com aquela pessoa que eles indicaram, mas eles já ali, quando você recebe o seu voto, seu ballot aqui, seu papelzinho aqui para poder você votar, eles já ali botam para você, já incentivam você a marcar republicano, que é ou e tem várias controvérsias, mas tá tudo certo. Beleza. E aí depois que eles escolheram as pessoas, como é que funciona? E aí os dois candidatos de cada partido que ganhar, ele vai para as eleições finais, que é ali aquela eleição principal. Só que tem um ponto aqui. O partido que escolher, vamos botar assim, a pessoa que endossar a outra pessoa, vamos supor, o que aconteceu ano passado? Ano passado, eles tiveram nas eleições primárias, eles abriram o posto para presidente no lado democrata. Só que o presidente Biden, ele já era presidente. Então, tipo assim, ele também estava ali para concorrer o segundo mandato dele. Então, além dele, e vão ter mais outras pessoas concorrendo. Pode ser que, tipo assim, pode não ter o próximo mandato, porque às vezes a pessoa escolhe uma outra pessoa ali no espaço, que ela, eu não gostei muito da política dele, então vou colocar outra pessoa aqui que já está se candidatando para o posto de presidente. E assim funciona para os dois, para todos os partidos. Tá, vamos lá. Eleições é a parte secundária das eleições. É aí que o bicho pega. Porque a campanha continua e aí eles vão tentando. Aí é quando eles começam mesmo a focar nas propostas. Eles começam a falar sobre os planos de governo que eles querem. Eles começam já eles, quando eles já foram endossados, né? Eles já começam a escolher quem vai ser o vice-presidente, como é que eles vão trabalhar juntos, quais são os pontos, como é que vai ser. Já começam ali a explicar cada governo o que eles vão fazer em cada passo, quanto tempo vai durar, o que eles vão gastar, isso tudo eles vão fazer. E aí eles vão para debates. E esses debates, eles basicamente começam a explicar, falar, tentar convencer o público do porquê eles merecem o voto daquela pessoa. E aí geralmente acontece por uma emissora de televisão que convida eles para dois debates. Aí tem o debate presidencial, o debate dos vice-presidentes, e aí eles vão falando sobre as propostas. Geralmente aí são dois debates por presidente ou vice-presidente. E aí eles vão falando, vão apresentando as propostas e convencendo as pessoas, ao mesmo tempo que a comunidade em si, quando eles já têm a decisão deles, eles conversam um com os outros e tentam explicar o porquê para os seus vizinhos, para os seus amigos, tentar convencer as pessoas também a votar, porque o voto aqui ele não é obrigatório. O voto aqui é opcional, mas se quanto mais pessoas votarem, melhor seria melhor para aquela pessoa. Porque na contagem de votos vai ter o voto geral e o voto do colégio eleitoral, né? Porque, tipo, vamos dizer, esse voto geral, o voto individual, vou botar aí, voto individual, ele vai passar para as pessoas, vai mostrar quantas pessoas naquela localidade votou para aquela pessoa. E aí essa pontuação vai ter o outro, vai para o colégio eleitoral, que esse colégio eleitoral vai receber assim, ó, esse estado tem tantos pontos, esse estado tem tantos pontos, e aí esses pontos vão sendo somados, e aí adiciona para o partido que ganha a presidência. E é assim por isso que as pessoas focam mais no Michigan e no Arizona, porque sendo estado swing, eles podem tanto mudar para republicano quanto democrata. Então, assim, ali eles vão, viajam, fazem várias campanhas naquele lugar, conversam com o público, com a audiência, tentam o máximo possível para poder ganhar aquele estado. Por isso que você pode ir ouvir falar nas mídias, falando assim, ah não, agora eles ganharam o estado tal, ou ganharam o estado tal, é por conta disso. E aí depois ele vai fazer o quê? Vai ter a contagem de votos, e aí quem ganhar vai ser a contagem dupla,
Aí quem ganhar a maior quantidade de votos se torna o presidente. Beleza. Depois que se tornou o presidente, ele precisa manter aquela campanha ali, aquele plano de governo que ele tinha. E aí ele vai começar a adicionar aquilo na campanha dele. Só que não começa de imediato. Até o dia 20 de janeiro, às 11h59, por mais que a pessoa ela tenha sido eleita, ela não pode ser chamada de presidente. Ela se refere como presidente eleito, porque a posse presidencial só é oficial quando ele vai e faz o juramento, que chama de take the oath, que é quando você faz o juramento e aí você se torna presidente, que por lei aqui você se torna presidente ao meio-dia do dia 20 de janeiro, ok? E aí o que vai acontecer depois? Mas antes da posse eleitoral, o presidente você pode reaver, pode ter uma eles podem abrir uma investigação para saber se todos os votos foram ou não legítimos, se teve alguma fraude eleitoral. E aí você tem todo esse espaço aí para poder verificar. Você pode reaver, pode ser assim, não, vamos, beleza. A pessoa ganhou aqui, mas isso foi de uma maneira justa? Se for de uma maneira justa, ok. Então a gente continua o processo e o presidente toma conta, mas isso aí depende das pessoas pedirem investigação. Se não, vai chegar e falar assim, olha, tem algum problema aqui, vamos rever essa situação. Pode ser que nesse meio tempo aí gere uma mudança nos votos, e aí pode ser que a pessoa que primeiramente foi presidente não vai ser mais por conta de contagem de votos. Aí nesse meio tempo eu não sei se eles fazem eleições novamente ou se eles dão a vitória para o candidato opositor. Mas, seguindo aqui o caminho, depois que passa por esse processo, vamos passar para o que acontece no ato da cerimônia. No ato da cerimônia, o presidente ele vai chegar lá e ele vai fazer uma cerimônia pacífica, de acordo com a Constituição, que é passado que no dia 20 de janeiro o presidente ele precisa, o novo presidente toma posse como uma transição pacífica, ou seja, não pode ter nenhum tipo de violência. Os dois presidentes precisam estar em acordo e aceitar a passar o posto para o outro presidente. Aí tem aquele momento ali, de momento de falsidade. Segura a mão do outro, fala aí, espero que você faça um bom trabalho. Olha, estou te entregando aqui o meu trabalho que eu fiz até aqui. E a partir de agora você vai assumir. Espero que você continue o mandato de uma forma justa e que seja benéfica para todo mundo no país. E aí tem a troca, e aí quando vai no momento, o presidente senta com seus advogados, com seus secretários e começa a assinar ordens executivas, que são aquelas ordens do plano de governo que ele tinha, que ele estava aí falando o tempo todo, explicando para as pessoas, olha, no meu governo vou fazer isso. Então ele, com uma série de advogados, uma série de ministros, que ele escolhe também antes, depois que ele é eleito presidente, depois que ele ganha as eleições, ele começa a apontar as pessoas que vão para o seu gabinete, que vai estar ali auxiliando ele e que vai ajudar ele a tornar legítimo o plano de governo. A ideia do plano de governo dele precisa ser delegada, né? Ele não vai chegar e governar sozinho, porque não é monarquia, é parlamentar, é uma república. Então ele vai precisar de pessoas ali que tenha de representantes para auxiliar ele nessa jornada, que vai ter de 4 anos, e se fizer um bom trabalho pode ser 8 anos. Então vamos lá. Depois que ele assinou essas ordens executivas, tudo passa a se tornar em vigor. Lembrando que as ordens executivas é somente as ideias que ele tinha ali no plano de governo para ter um bom governo, para poder manter ali o país bem estruturado. Por isso que quando a gente vê a pessoa fala assim, olha, essa pessoa não vai ser um bom candidato,
não é porque você não vai com a pessoa. Tá, pode ser. Tem muita gente aí que escolhe votar de várias formas diferentes. Mas nesse caso, em específico, as ordens executivas, as pessoas podem chegar e falar assim: a pessoa não vai ter um bom governo porque isso aqui não vai de acordo com o que o país propôs, né? Com o que o país tem de visão de futuro. E aí, muitas vezes, na maioria das vezes, a proposta pode ser extremista, que vai causar um caos ou um conflito com outra nacionalidade, ou até mesmo um conflito interno. Ou, às vezes, a proposta vai causar uma quebra enorme econômica no país, que vai fazer com que uma crise financeira fique pior, ou aumente, ou aconteça, ou qualquer coisa no gênero. Então, geralmente você avalia se o candidato bom ou não, lendo as propostas de governo deles, que inclusive eles mandam pra gente uma revistinha a cada eleição de quem são os candidatos, quais são as propostas dele. Posso estar mostrando aí pra vocês. Vou botar uma foto em um dos cantos aí. Vou botar uma foto nesse canto aqui para mostrar para vocês como é que é o plano de governo dele, o panfletinho que eles mandam pra gente. E aí, a proposta ele começa a assinar ali as propostas as ordens executivas, né? Daquilo que ele fez, e vai delegando para o que cada gabinete vai estar fazendo para deixar o povo ciente do que muda e o que não muda. Mas todas essas ordens precisam seguir a linha constitucional. Porque aqui, independente de quem você seja, se você é ou não cidadão do país, se você está aqui ou não ilegal, você vai ser julgado baseado na Constituição. A Constituição é o auge aqui, tipo assim, você vai estar tudo, que nada pode estar acima da Constituição. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, ela não pode extrapolar a Constituição. Até mesmo os membros da Suprema Corte que estão ali para verificar se as coisas estão de acordo, eles também não estão acima da Constituição. Então aí eles vão fazer a verificação, e aí tem os três poderes, eles começam a trabalhar juntos: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, como é que aí que o jogo começa a ficar bem legal quando você fala de assuntos de política, né? O que acontece? Quando a gente tá ali, o presidente agora, o atual presidente, tá rolando aí um murmúrio de que... Tá rolando não, tá acontecendo tantas coisas que ele tá aí extrapolando assinando um monte de ordens executivas, atacando um grupo aqui, atacando outro grupo ali, favorecendo outros grupos aqui, favorecendo outros grupos ali. E aí você tá vendo na televisão o pessoal falando assim: nossa, esse cara está fazendo besteira, está fazendo merda, ele tá acabando com tudo, ele vai acabar com o direito dos nascidos, ele vai mandar um monte de gente embora, ele tá deportando gente que não é nada a ver relacionado a isso. Mas o que tá acontecendo nesse momento aí com o presidente? O que são cada coisa aí? Então vamos lá. As ordens executivas que o atual presidente está aí passando, são realmente, algumas estão acima da Constituição, incluindo essa que ele propôs agora, que ele assinou, falando que ele quer defender os significados e valores do que é ser um cidadão americano. Ele basicamente está querendo fazer com que as pessoas saiam, as pessoas que são filhos de imigrantes não cidadãos, tipo assim, filhos de pais ilegais no país, que quando eles nasçam aqui, eles não sejam cidadãos americanos. Eles basicamente ficariam em um limbo. Seriam nacionais do seu país que nasceram em terras estrangeiras. Por que isso vai contra a Constituição? Simplesmente pelo fato das emendas constitucionais, da emenda constitucional número 14. Antes de eu falar da emenda constitucional número 14, vou explicar para vocês o que é uma emenda constitucional. Todo o país ele vai ter sua Constituição. Ali ele vai explicar como a nação funciona, o que é a nação, e
e todas as ideias do que eles vão traduzir para um papel o que é um país, o que é aquela nação, quem são eles, por que eles são um país, e aí eles vão falar quais são os territórios que eles têm, eles vão falar se eles são um Estado, se eles são uma monarquia, eles vão explicar tudo, o sistema de governo, eles vão explicar qual é a língua que é falada naquele país, e ali eles vão explicar tudo. Vão falar sobre o que eles têm de benefícios, o que eles têm a oferecer, vão especificar quem são os cidadãos daquele país, eles vão explicar tudo. Só que assim, eles fazem aquela ali a base geral, tipo assim, aquele pedaço, nós somos isso. Porém, dependendo do ano em que a Constituição foi escrita, as pessoas tendem a evoluir. E elas vão passando de um tempo para cá, o país ele não é o mesmo, porque não tem como uma pessoa ser a mesma o tempo todo. Então vai estar sempre ali se desenvolvendo, vão ter conflitos diferentes, vão ter situações que vão impactar, que vai precisar ter uma mudança. Mas eles precisam manter aquela nação unida e funcionando de uma forma que beneficie todo mundo. Então o que eles fazem? Eles criam emendas constitucionais, que são exatamente ordens, são uma adição ali da lei que faz alguma mudança. Por exemplo, vamos supor aí que uma nação diz que é super legal beber café. Eu vou dar um exemplo bobo aí, só para exemplificar, para ficar bem mais simples. Vamos falar assim, ó. Aqui no nosso país, todo mundo é obrigado a beber café. Porém, no decorrer do tempo, eles descobrem que uma pessoa é alérgica a café. E aí que eles precisam... tá, beleza. Vamos botar aqui que nem todo mundo precisa fazer café. Beber café. Mas as pessoas podem beber outra coisa também, se elas quiserem. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter aquela lei, porque ela não pode mudar, porque eu preciso saber de onde aquela emenda constitucional partiu, de onde ela saiu. Eu preciso ter um rastreio daquela emenda constitucional para saber, olha, em tal tempo, em tal ano, isso aqui assim, assim, assado, era proibido. Então nós tivemos que fazer uma mudança para nos adequar para que o país continuasse. Eles de alguma forma estão tentando fazer todas as pessoas se sentirem bem naquele lugar. Mesma coisa acontece aqui e em qualquer lugar do mundo. Para isso que todos os países têm uma constituição. E aí a pessoa, essas emendas são para fazer algumas mudanças no decorrer da história. Então essa emenda número 14, ela diz exatamente sobre quem, ela exemplifica e especifica quem são os cidadãos americanos. Então ali na Constituição, ali na cláusula 1, você vai ler que os cidadãos americanos são todos aqueles que nasceram ou se naturalizaram. Não há nenhuma diferença entre os dois. Por que não há nenhuma diferença entre os dois? Porque tanto uma pessoa que nasce ou se naturaliza no país, ela é americana. Ponto. Só tem uma única coisinha que um americano naturalizado não pode ter, que um americano nascido pode ter, é se tornar presidente ou vice-presidente daquela nação. Essa é a única coisa. Independente de qualquer outro problema, todo mundo naturalizado ou nascido no país tem o mesmo direito. Salvo em um único detalhe, que a criança, se nascer aqui, ela não vai ser americana. Seria no caso, se o pai ou a mãe, ou os dois, estão em serviço do seu país aqui nos Estados Unidos. Vamos supor, embaixador, militar, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro serviço que seja assim, oficial do seu país, você veio único e exclusivamente para aquele serviço. Por mais que você tenha casa aqui, por mais que você possa viajar e turistar pelo espaço, se você tiver um filho aqui, o seu filho não vai ser americano. A menos que o pai ou a mãe seja americana, se você tem a relação com uma pessoa e a criança nasce e o pai é americano, aí a criança sim vai ter a cidadania. Mas se seus dois pais vieram em serviço do estado do país de origem
para os Estados Unidos e a criança nasce aqui, eles não são, a criança não vai ser americana. Na Constituição americana, ela não especifica de fato do que realmente ser nascido nos Estados Unidos. Então ele está querendo fazer essa mudança para poder se adequar na questão, tipo, olha, uma das minhas propostas é acabar com a imigração ilegal. Então, como é que eu vou fazer para acabar com a imigração ilegal? Eu vou chegar e vou falar que vou mandar os pais embora, vou tirar a cidadania dos filhos desses ilegais que vieram para cá e aí eu vou acabar com esse problema da imigração ilegal. Eu vou reforçar as fronteiras e aí acaba o problema. É assim que ele miraculosamente ele acha que vai resolver os problemas. Mas, na prática, não é assim que funciona. Porque, primeiro, isso vai contra a Constituição. Por isso que no governo também, ali quando eu falei que tem ali os secretários, os ministros que vão estar ali auxiliando ele, que ele vai explicar como é que ele quer que nas ordens executivas o que quer que faça, o que cada departamento faça, vem o Departamento de Homeland Security, que é o Departamento de Defesa, que o secretário de Defesa ele vai passar para todas as ramificações o que eles podem fazer em cada território, em cada região, para poder seguir as ordens do presidente. Quando o Departamento de Homeland Security, que ele é aquele departamento que ele é responsável em emitir vistos e trazer as pessoas para o país, ele está tudo nesse departamento aí, no secretário de Defesa é o cara que vai estar cuidando de tudo isso aí, ó, essas ramificações. E nessas ramificações, quando a pessoa entra no país e ela fica além do prazo combinado, geralmente são por vários motivos. Existem vários motivos que as pessoas podem fazer isso. Não estou aqui, não é o meu papel em apontar por que a pessoa ficou, se está certo, se está errado. Não é minha função, não sou do Departamento de Defesa, então eu não tenho nada relacionado a isso nessa questão, então não tenho muito argumento para poder falar. Quando ele fala que ele quer ressignificar essa questão dos nascidos aqui, por que isso vai contra a Constituição? E como as pessoas sabem que isso foi contra a Constituição? Em todos esses departamentos que eu citei para vocês aí, o Departamento de Defesa, o Departamento do Tesouro, Vice-Presidente, Secretário de Estado, Secretário de Defesa, todos esses departamentos aí, eles têm a função deles. E existe um departamento em específico que ele é responsável e ele pode processar o presidente caso alguma coisa não vá de acordo com a Constituição. Ele é o primeiro passo, que é o cargo de o advogado-geral, que eles chamam de Attorney General, aqui. E ele cada estado vai ter um, porque todo estado aqui vai ter a sua corte, sua Suprema Corte, o seu advogado-geral, e que eles podem, vamos supor assim, você vai ver aí que na Corte Suprema são várias decisões que o governo tomou que fala sobre as leis da Constituição, quando eles implementaram, quais são cada coisas. Então, geralmente, essas são cláusulas que você vai olhar aqui, ó. Deixa eu achar uma aqui. Ó, essa aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Miranda versus Arizona. Então, aqui, ó. Miranda versus Arizona. Então, você vai ver aqui, ó. Miranda é a pessoa ou o caso que a pessoa que processou o Estado, ou o advogado-geral que processou o Estado, e a pessoa que está sendo processada, e o Arizona é a pessoa que processou. Então, geralmente você vai ver assim, um nome versus Estado, ou um nome versus o outro nome. Então, geralmente funciona assim nessa questão. Então, você vai ver muito nessas questões de constituição de leis aqui no país, que são alguns processos que eles chamam, que um Estado processou o outro, ou uma pessoa processou o Estado. Aí você está vendo aí muitos brasileiros chegarem e falar assim, olha, eu vou processar o Estado porque eu quero defender o direito dos meus filhos, sim, de nascer. Eles nasceram aqui e eles têm o direito. Aí tem muita gente falando assim,
Essa pessoa está fazendo o quê? A pessoa é ilegal no país e acha que pode processar o Estado? Sim, ela pode. A pessoa pode processar porque ela está revendo o direito não somente dela, mas o direito da filha dela. Então, geralmente quando você vai ouvir aí e fala assim, vou botar aí, Amanda versus Washington DC. Então significa que a Amanda resolveu processar o Estado por algum motivo. E ali eles vão especificar tudinho o porquê a Amanda está processando. Então, nesse caso aí, os advogados gerais, eles entram nessa função. E aí eles vão chegar e vão falar, olha, isso aqui, essa sua medida que você tomou aqui, está indo contra a Constituição, então estou abrindo um processo contra você, porque isso não é justo. Então, naquele meio tempo, eles vão congelar aquela lei. Então, tipo assim, aquela medida ela não vai poder passar adiante até segunda ordem, não vai poder ser aplicada medida nenhuma, então eles vão precisar rever todo aquele conceito até eles chegarem no ponto em que, ok, isso aqui é uma lei, e aí a gente pode fazer isso sim, então a partir de agora as medidas protetivas, as medidas de proteção vão ser essas. Mas até segunda ordem, se a pessoa abrir um processo, vai estar ali o debate para saber se ganha, se não ganha, e aí aquele momento, aquela ordem executiva, ela está congelada, ela não pode seguir adiante até tudo se resolver. Depois que passa desse processo, o presidente também ele vai estar ali, junto com as ordens executivas, ele vai debater com o Senado e com a Casa dos Representantes sobre leis. Então o que acontece? Como é que funciona essa questão aí de como chega a lei? O presidente ele dá a palavra final na lei. Só que ele precisa do Senado e da Casa dos Representantes, que seria basicamente aí o ministério, com os senadores e os ministros. Eles vão estar ali debatendo, vão ter toda aquela sessão que vai estar discutindo um assunto. E aí, para uma lei ser real, para uma lei ser executada, tem que ser assim, ó. Por isso que a gente fala, por isso que você vai ouvir de mim muito falando isso. As eleições locais são muito mais importantes do que as eleições presidenciais. Por mais que o presidente tenha toda essa visão aí, olha, ele é o presidente, ele está em contato com o mundo inteiro e falou, na verdade, para nós cidadãos, eu acho que as eleições locais são muito mais importantes do que as eleições presidenciais. Por quê? As eleições locais nos mobiliza a estar direto, falando em contato direto com os nossos representantes. Por exemplo, os nossos senadores, os nossos representantes, que são eles que vão pegar todas essas propostas, eles que vão estar ali, ó, analisando os estados junto com o governador também. Ele vai estar analisando ali cada coisa que está precisando, que precisa ser mudada, e vai reportar isso tudo no Congresso. Ele vai levar aquilo para o Congresso para que o Congresso possa avaliar aquilo e explicar as leis, fazer um esboço de lei para que passe, vamos supor, o Congresso vai fazer assim, ó, o Senado vai escrever uma lei, vai passar para a Casa dos Representantes, que vai revisitar aquela lei, vai ver se eles, vai ver se precisa de ter alguma alteração, se não precisar fazer alguma alteração, dos dois estão de acordo, eles vão pegar essa lei e vão passar para o presidente, e o presidente vai assinar e aquilo ali vai se tornar em vigor, aquilo ali vai passar a ser lei. Então é assim que funciona. Então por isso que eu falo, eleições locais são muito mais importantes do que as eleições presidenciais, porque vai ser a sua voz ali, ó, direta, falando com seus representantes sobre as mudanças que precisam acontecer no seu espaço, no seu lugar. Porque a gente vê muitas pessoas reclamando, tipo aí, ó, o presidente fez isso, é uma merda esse presidente, porque olha só, o preço da carne aqui no meu bairro tá muito caro, não sei o que, mas isso aí não é o preço da carne no seu bairro tá alto, não é problema do presidente, é problema seu, que não soube aí revisitar e avaliar os seus representantes, conversar com as pessoas ou simplesmente se vendeu por um voto, que acontece muito. E aí você precisa fazer com que sua voz chegue, sua comunidade, por isso que eles falam, você precisa estar enganjado com a sua comunidade para saber dos problemas locais, para que eles possam ser passados para os seus representantes, para que esses representantes façam que aquela reclamação chegue ao Senado,
ao Congresso e que o Congresso ele possa debater aquela ideia e fazer com que aquela lei seja implementada na Constituição. E aí vai se tornar uma emenda constitucional baseada naquilo. Então, a partir daquele momento, o país inteiro vai precisar seguir aquela norma. Só que aqui um pouco diferente, porque você também tem a jurisdição do Estado. O Estado aqui ele não é 100% regido pela lei federal. Existem alguns departamentos aqui que é somente responsabilidade do Estado. Mas no Brasil não é assim. O que funciona no Brasil é o que é aplicado no Estado. O que é aplicado no Estado 1 vai ser aplicado em todos os 26 estados. Então, por isso que falo. O advogado-geral ele é responsável em processar o Estado para poder fazer isso. Só que aí vamos voltar aqui na questão da proposta que ele fez da emenda ordem executiva. Essa ordem executiva é uma coisa boa? Não é uma coisa boa. Por quê? A gente entra na questão econômica do país. Quando a gente vai falar sobre expulsar pessoas ilegais do país, ou expulsar pessoas do país, isso gera um problema muito grande. Primeiro porque, mediante as leis internacionais que os Estados Unidos assinou, não lembro qual é a lei, vou tentar achar a lei aí, o nome vou colocar aí em algum dos pontos aí, a pessoa estando ilegal no país não é um crime. Que é outra proposta que ele quer fazer com que as pessoas, que faça com que a imigração, os números de imigrantes sejam deportados seja maior. Ele está querendo fazer a imigração ilegal um crime. O que não é um crime mediante a Corte Internacional. E se ele fizer isso, o que vai acontecer? Muitas pessoas que estão em países de conflito, que querem buscar abrigo ou asilo nos Estados Unidos, eles não vão poder, porque eles vão ser considerados criminosos, coisa que não sei porque as pessoas acham que imigração ilegal ou legal, qualquer tipo de imigração seria um crime. Você só está buscando uma vida melhor, um lugar melhor, apropriado para que você possa progredir. E tá ali, ó, uma das coisas que na Declaração de Independência dos Estados Unidos, um dos maiores motivos que eles queriam se emancipar da Inglaterra é porque eles queriam vida, liberdade e busca por felicidade, sabe? Aquela questão que... Então não entendo por que agora tem muita gente que clama seguir todas as normas constitucionais e tatua, bota camisa da Declaração da Independência, lembra do que aconteceu no dia 4 de julho e não sei o que. E aí agora vem com um discurso completamente oposto daquilo. Não entra na minha cabeça. Então, não é meu papel julgar essa questão, mas eu quero falar uma coisa aqui antes de eu finalizar esse vídeo, que é: imigração ilegal não é crime. E o jeito em que está sendo abordado e o jeito que essas emendas, essas ordens executivas estão sendo passadas, só dá uma ideia de que vai ser ruim para o país, porque junto com esse ódio todo por imigrantes está vindo aí ataque a outras nações que são de extrema importância para a economia dos Estados Unidos ser maior. E incluindo esses países que as pessoas estão sendo deportadas para, esses países, incluindo os países que essas pessoas estão sendo mandadas para, já começou a haver tarifas e como eles podem fazer com que a situação seja bem mais precária para os Estados Unidos do que está sendo para eles. Não é assim. É aquela questão agora, está basicamente assim: você quer me atacar, eu vou te atacar também, né, Inês Brasil? Se é para atacar, eu vou atacar também. Então tá muito tenso essa situação, e a gente vai precisar aguardar aí cenas dos próximos capítulos. E antes de eu finalizar, eu quero finalizar com uma questão que eu acho, uma opinião minha, do porquê que eu acho que ele está tentando atacar aí muito a emenda constitucional número 14. Quando teve... Essa emenda constitucional ela é dividida em várias seções. Ela ali informa quem são os cidadãos americanos,
quando eles que são cidadãos nascidos e naturalizados, independente da cor, independente do gênero, independente da nacionalidade. Se eles vieram para cá, seguiram todas as etapas, conseguiram se naturalizar, eles são americanos. Se a pessoa nasceu aqui no país, os mesmos pais sendo ilegais, ou os pais simplesmente tiveram a criança e sumiram, aquela criança ela é cidadã. Eu acho que não é somente o maior motivo para ele estar querendo atacar essa parte da Constituição, não é esse pedaço somente, mas sim a cláusula número 3, que diz que se uma pessoa ela se uma pessoa já fez algum tipo de atentado, incitou uma comunidade, uma população, um grupo, causou distúrbio ou até mesmo atacou membros do governo, assim, ela está sujeita a penalidade, ela vai ser penalizada, pode ser presa e ela não pode ter ou pegar nenhum tipo de cargo governamental, ela não pode. E aí a gente para pensar na seguinte questão: o que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2020? Foi quando o atual presidente aí fez um ataque enorme ao governo, ao Capitólio, quando ele fez com que uma multidão inteira, ele falando, e a multidão inteira se dirigiu para o Capitólio, começou a quebrar tudo, atacou, ameaçou um monte de membros do parlamento, querendo enforcar o vice-presidente, incitando mensagem de ódio, mataram policiais, oficiais do governo, e aí os caras, tudo a mando de uma pessoa. Ele foi julgado por esse crime, mas por algum motivo ele foi inocentado, porque eles só limparam ali, só deram um tempo para ele, não sei porquê ainda os motivos. Isso aí a gente vai ter que esperar para a cena dos próximos capítulos da temporada final de Estados Unidos. E aí é basicamente isso. Então, na minha opinião, ele não está somente atacando os imigrantes, ele está tentando de alguma forma anular essa emenda constitucional, fazer alterações para que eles possam reescrever essa emenda constitucional para poder adicionar uma causa, porque se ele for julgado novamente baseado nessa mesma emenda, aí sim a casa dele cai e cai feio. Porque não vai importar, ele pode construir um castelo de titânio. Do jeito que ele está fazendo o movimento das peças, vai cair tudo. E ele vai levar muita gente com ele. E no caminho muita gente vai se perder. Então, para finalizar aqui, eu quero que você fique com essa reflexão aí, com esse pensamento. E deixa aí embaixo aí, ó. Comenta aí, fala alguma coisa aí, o que você acha, se você tem alguma coisa a adicionar, alguma crítica, que também sou aberto a críticas, se você quiser tiver alguma coisa para adicionar, ou simplesmente não fala nada, tá aí, me informa aí direitinho e vou tentar aí trazer mais ideias aí para poder clarear minha mente com vocês, para saber as opiniões, ok? Forte abraço aí, obrigado mais uma vez pelo vídeo e até a próxima. Valeu!